Sabe aquela situação quando a gente percebe que cometeu um erro, mas foi totalmente sem querer? Aquela sensação de, puxa, não era a minha intenção? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar num texto com milhares de anos, lá de Levítico, capítulo 4, para entender como uma cultura antiga lidava justamente com isso, os nossos deslizes não intencionais. E olha, a abordagem deles pode surpreender bastante. Então, a pergunta que fica é: como é que uma sociedade antiga lidava com erro acidental? Será que um simples "foi mal, não sabia" resolvia a questão? A resposta que eles encontraram, que mistura responsabilidade e graça, é bem diferente do que a gente poderia imaginar hoje em dia. Bom, primeiro de tudo, vamos tentar entender qual era o problema. O que era exatamente um pecado não intencional? E por que isso era levado tão a sério? E aqui está a grande diferença cultural. Hoje em dia, "ops, não vi" geralmente encerra o assunto. Mas para os antigos israelitas, a coisa era bem mais complexa. Qualquer erro, mesmo que acidental, era visto como uma espécie de mancha que contaminava o espaço sagrado. A santidade de Deus era algo tão intenso que essa contaminação precisava ser de alguma forma limpa. Ok, então, se o problema era essa tal contaminação, qual era a solução? O texto apresenta um ritual bem específico, que eles chamavam de oferta de purificação. A chave para a gente entender tudo isso está numa única palavra em hebraico, hatat. E o genial dessa palavra é que ela tem um duplo sentido. Ela significa tanto o pecado em si, quanto a oferta pelo pecado. Ou seja, o objetivo não era só perdoar a pessoa, mas literalmente purificar o santuário dos efeitos daquele erro, restaurando tanto o indivíduo quanto o espaço sagrado. E o mais curioso é que essa solução não era uma fórmula única para todo mundo. O sistema todo reconhecia que o impacto de um erro muda, e muda muito, dependendo de quem o comete. E olha só que interessante como isso funcionava na prática. Dá uma olhada na tabela. Se o sacerdote principal ou a comunidade inteira errassem, são as duas primeiras linhas, o impacto era considerado enorme. A oferta era um novilho, um animal de grande porte, e o ritual com o sangue chegava bem perto do lugar mais sagrado. Agora, se o erro fosse de um líder ou de uma pessoa comum, nas linhas de baixo, a coisa mudava. A oferta era menor e o ritual se concentrava no altar que ficava do lado de fora. A lógica é bem clara, né? Quanto maior a influência, maior a responsabilidade. E aqui tem um detalhe com um simbolismo muito forte. Nos casos mais sérios, o animal do sacrifício era levado para fora do acampamento e queimado lá. Isso não era um desperdício, era um símbolo poderoso de que a impureza estava sendo banida, totalmente removida da comunidade. É bom guardar essa imagem de fora do acampamento, porque ela vai voltar mais para frente. Mas e quem não tinha condições de comprar um animal? O sistema deixava os mais pobres de fora? Muito pelo contrário. O texto mostra uma flexibilidade incrível. Não podia pagar um cordeiro? Tudo bem, podia trazer 2 aves. Não tinha dinheiro nem para as aves? Uma medida de farinha servia. A mensagem aqui é poderosa. O acesso ao perdão e à restauração não dependia da condição financeira, mas da intenção do coração. Bom, esse sistema todo funcionou por séculos, mas muito tempo depois, a própria Bíblia, lá no livro de Hebreus, faz uma espécie de autocrítica, uma reflexão impressionante. Ela afirma que esses rituais com animais não podiam, em última análise, resolver o problema do pecado de forma definitiva. Eles eram um símbolo, uma sombra de algo maior. E isso nos leva a uma grande virada nessa história. Se os sacrifícios de animais eram só uma sombra, então, para o que eles estavam apontando? É exatamente aqui que a teologia cristã conecta todo esse sistema de Levítico ao que ela entende como a solução final e completa. A comparação é bem direta. O sacerdote do Antigo Testamento era um ser humano, sujeito a falhas. Ele precisava oferecer um sacrifício por si mesmo antes de poder ajudar o povo. E era um trabalho repetitivo, que nunca acabava. A interpretação do Novo Testamento, por outro lado, apresenta Jesus como o sacerdote perfeito, que não precisava de sacrifício para si e que ofereceu a si mesmo como um sacrifício único e definitivo. Lembram naquela palavrinha hebraica, hatat? O apóstolo Paulo resgata esse termo de uma forma impressionante. Ele diz que Deus fez de Cristo, que era sem pecado, a nossa hatat, a nossa oferta pelo pecado definitiva. É como se Cristo se tornasse a própria personificação daquele ritual, cumprindo todo o propósito dele. E é aqui que a conexão fica visualmente incrível. Lembra do sacrifício que era levado fora do acampamento? Pois bem, o Novo Testamento faz questão de apontar que Jesus foi crucificado fora da porta da cidade de Jerusalém.
O paralelo é direto e muito poderoso. O sacrifício final que remove o pecado acontece simbolicamente no mesmo tipo de lugar, um lugar de banimento e rejeição. Certo, passamos por rituais antigos, por teologia, mas, na prática, o que Levítico 4 pode nos ensinar hoje? Vamos resumir algumas lições bem diretas. As lições são muito claras. Primeiro, nossos erros, mesmo os não intencionais, têm peso. Isso nos ensina a levar nossas ações a sério. Segundo, fica evidente que todo mundo, dos líderes à pessoa mais comum, precisa de graça e que a verdadeira solução para nossas falhas vem de Deus. E por fim, a grande conclusão apresentada pelo Novo Testamento. A ideia de que o sacrifício perfeito já foi realizado, abrindo um caminho permanente para o perdão. E tudo isso nos deixa como a pergunta final para a gente pensar. Se essa ideia de um perdão definitivo já está garantido, como isso muda a forma como nós lidamos com os nossos próprios erros hoje em dia? Será que isso nos torna mais relaxados ou, pelo contrário, nos torna mais gratos e mais conscientes? A resposta a essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.